A bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar bochas, que são bolas feitas de um material sintético, de maneira a situá-las o mais perto possível do bolim, que é uma bola menor, feita preferencialmente de aço, previamente lançada. A figura 1 ilustra uma bocha e um bolim que foram jogados em uma cancha. Suponha que um jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 cm que tenha ficado encostado no bolim de raio 2 cm, conforme ilustra a figura. Inclusive já fiz o desenho aqui de uma representação plana disso. Considere o ponto C como o centro da bocha e o ponto O como o centro do bolim. Sabe-se que A e B são pontos em que a bocha e o bolim, respectivamente, tocam o chão da cancha, e que a distância entre A e B é igual a D. Então aqui a questão está falando é que esse ponto aqui é o ponto A e que esse ponto aqui é o ponto B. E que a distância entre A e B é igual a D. Então essa distância aqui é o que a gente está chamando de D. A questão pergunta a razão entre D, que é essa distância, e o raio do bolim. Bom, de acordo com o enunciado, esse raio maior aqui é 5. E ainda, de acordo com o enunciado, esse raio menor aqui é 2. O que eu vou fazer? Eu ainda vou pensar no seguinte, ó. Esse raio 2 eu também poderia colocar nesse ponto aqui. Tá? Porque o raio é a mesma distância até qualquer ponto da esfera. Então essa medida também é 2. E esse raio aqui eu também poderia colocar nesse ponto. Então essa medida aqui eu também sei que é 5. O que eu quero montar? Eu quero montar aí um triângulo retângulo. Então, essa medida aqui é igual àquela distância D. Esse cateto aqui nesse triângulo retângulo é 3. Por que eu sei que isso aqui é 3? Porque a altura inteira é 5 e essa parte de baixo aqui é 2. Essa parte de baixo aqui, ó, vou fazer um pouquinho mais para o lado para a gente conseguir diferenciar. Isso aqui é igual a essa parte ali que é 2. Então, se o raio aqui inteiro era 5, tirando 2, a parte que resta ali é 3. E a nossa hipotenusa vai ser aqui 5 mais 2, 7 vai ser a nossa hipotenusa. Então, pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, 7 ao quadrado, igual cateto ao quadrado, vou escrever D ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 3 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49, D ao quadrado, e 3 ao quadrado é 9. Tá somando, eu vou mandar subtraindo. Então eu tenho aqui, ó, 49 menos 9 igual a D ao quadrado. Portanto, 40 igual a D ao quadrado. Daqui a gente vai ter, então, D igual a raiz quadrada de 40. E a raiz quadrada de 40 não é exata, o que a gente tem que fazer é pegar o 40 e decompor em fatores primos. Eu divido por 2 é 20, divido por 2 é 10, divido por 2 é 5, divido por 5 é 1. Por quê? Porque aqui eu consigo tirar um 2 ao quadrado, ó. Então, na decomposição do 40, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Esse quadrado aqui eu posso tirar da raiz, então esse 2 vem para... D é igual a 2
raiz quadrada, ali resta 2 e 5, 10. Então, essa aqui é a medida D. Agora, muita calma nessa hora, e o que a questão pede para a gente é a razão entre D e o raio do bolim. Razão é sempre uma comparação na forma de fração. Então, o que ele pede é a medida de D sobre o raio do bolim. Esse D a gente calculou como 2 raiz quadrada de 10. O raio do bolim foi dado pela questão como 2. Esse 2 aqui a gente pode simplificar com esse. Está aí a nossa resposta. Ela é a raiz quadrada de 10. Tá? Gabarito letra E. Agora, questão 2. O topo de uma torre é visto sob um ângulo de 30 graus a uma distância de 30 metros de sua base. A altura dessa torre em metros é igual a... Vou fazer um desenho bem simples aqui, ó. Essa aqui é minha torre. Aqui é uma distância de 30 metros dela. A gente está enxergando lá o topo da torre por um ângulo de 30 graus. Então, esse nosso ângulo aqui é 30 graus. A altura da torre, que é o que a gente quer calcular, eu vou chamar aqui de x. Então, eu tenho que entender. Em relação ao 30, esse x é um cateto oposto. E em relação ainda àquele 30 graus, essa distância de 30 metros é o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, o que relaciona é a tangente. Então, vem aqui, ó, vou conseguir relacionar esses dois pela tangente do 30 graus. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente busca lá na nossa tabela trigonométrica, tangente do 30 ela é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Cateto oposto ao 30 é o x e o cateto adjacente é o 30 metros. Esse 30 dividindo eu vou passar multiplicando, então a gente vai ter 30 vezes raiz quadrada de 3 sobre 3 igual a x. Portanto, o nosso x aqui vai ser o quê? Olha só, esse 30 eu vou dividir por esse 3, fica 10. Logo, x é 10 raiz de 3 metros. Fechou? Gabarito letra A. Questão 3. O PF. Considere o triângulo ABC representado na figura. Sabe-se que AB igual a 8, tá ali no desenho, e a ACB, essa representação aqui, que está falando para a gente do ângulo no vértice C, é o ângulo de A até B com centro em C. É esse ângulo aqui, ó, é de A até B com centro em C, é essa amplitude, tá? Qual das expressões seguintes representa BC em função de alfa? Então, o lado que a gente quer representar aí em função desse ângulo é esse lado aqui, ó. Tá? E esse aí é o nosso x. A gente quer representar isso em função daquele alfa. Então, a gente vai pensar o seguinte. Primeiro, para eu conseguir mexer com aquele alfa, eu vou olhar para esse triângulo aqui, ó. Tá? Que é um triângulo retângulo. Esse H é o cateto oposto ao alfa e esse 8 é a hipotenusa nesse triângulo vermelho. O que relaciona cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, vou ter aqui, ó, seno alfa igual cateto oposto sobre hipotenusa. Portanto, seno alfa
igual. Cateto oposto ao alfa é aquele H. E a hipotenusa aqui é o 8. Esse H eu vou relacionar com esse x aqui no 30. Então é o que eu vou isolar aqui. Eu vou pegar esse 8 e passar multiplicando. H igual 8 vezes seno alfa. Essa aqui é a expressão para o H. Agora eu vou olhar ali para o outro triângulo, tá? Com esse lado aqui e esse lado aqui. Nesse triângulo aqui, o H vai ser de novo o cateto oposto ao 30 e esse x vai ser a hipotenusa nesse triângulo. Então eu preciso novamente relacionar cateto oposto e hipotenusa. E eu consigo fazer isso com seno. Portanto, o que eu vou ter aí? Seno do 30 graus como cateto oposto sobre hipotenusa. O seno 30 a gente busca lá na tabela é 1/2. O cateto oposto ao 30 graus, o oposto ao 30 é o H. E a hipotenusa nesse triângulo é o x. Então a gente multiplica cruzado aqui. X vezes 1 é x. E 2 vezes h é 2h. Agora, eu não quero saber o x em função de h, eu quero saber ele em função de alfa. Então, como a gente calculou antes que h era igual a 8 seno alfa, eu vou pegar esse h e substituir por 8 seno alfa. Portanto, x igual 2 vezes o h, 8 seno alfa. Conclusão, x é igual a, eu posso fazer esse 2 vezes 8, 16 vezes seno alfa. Tá aí, gabarito letra D. Questão 4. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por I de x igual k vezes seno x, sendo k uma constante e supondo-se que x está entre 0 e 90. Quando x igual a 30 graus, qual a intensidade luminosa? Ok. A questão está falando dessa incidência ali, né? Só que o Sol não está em sentido direto assim. Mas eu estou fazendo isso só para você enxergar o triângulo retângulo, ó. Tá? Mas a gente nem vai usar o triângulo retângulo da figura. Por quê? Porque a questão fala dessa expressão aqui, ó, que a intensidade é k vezes seno de x. E fala quando x for igual a 30 graus. Então, a intensidade com 30 graus aí vai ser k vezes seno de 30 graus. O que a gente faz? Vai ser essa medida k, esse valor k. Substitui o seno de 30 graus, que é 1/2. E 1/2 é metade, né? Isso aqui é, então, k vezes 0,5. Então, isso aqui vai ser metade do k, que é metade do total nesse caso. Para eu entrar aqui em mais detalhes, eu teria que abordar a circunferência trigonométrica com você, e isso a gente não chegou ainda, mas eu acredito que entender que seno de 30 é 1/2 e 1/2 representa metade, já te possibilita entender que o gabarito dessa questão é a letra B. Tá? Questão 5. Ao morrer,
O pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km, que contém uma área de extração de ouro delimitada por um quarto de círculo de raio 1 km, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir as propriedades, de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Então já pensa o seguinte, se isso aqui é um quarto de círculo e é 90 graus, e eles dividiram em 3 partes iguais, então isso aqui ficou o quê? 30 graus aqui em vermelho, 30 graus aqui em verde e 30 graus aqui em azul, né? Eles pegaram 90 e dividiram em 3 partes iguais, ó. 30, 30 e 30. Tá. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João considere aproximadamente, corresponde, e aí a gente vai usar a aproximação raiz 3 sobre 3 ali. Bom, a área do João é essa, né? Então a gente vai pegar esse triângulo e retângulo aqui, ó. Bom, essa medida, de acordo com o enunciado, é 2. Então, para eu calcular a área do triângulo, eu vou calcular qual que é aquela outra medida lá, que agora eu vou chamar de x, para poder calcular a área do triângulo como base vezes a altura dividido por 2. O que me permite relacionar a partir desse 30 graus esse x e aquele 2? Bom, o x aqui ele é cateto, e é o cateto oposto ao 30 graus. O 2 é cateto também, então ele só pode ser o cateto adjacente. Então eu tenho que pensar o que relaciona cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, tangente de 30 graus, isso é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente de 30 a gente busca lá na tabela, o valor dela é raiz quadrada 3 sobre 3. O cateto oposto ao 30 é o x e o cateto adjacente ao 30 é o 2. Para esse valor aqui, a questão deu para a gente a aproximação 0,58. Então, eu já vou substituir aqui 0,58 é igual a x dividido por 2. Esse 2 eu vou passar multiplicando. 2 vezes 0,58 igual a x. Logo, aquela medida x vai ser 1,16. Assim, eu consigo calcular a área desse triângulo que eu destaquei em azul. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Lembrando que base e altura são perpendiculares, né? Então, como esse 2 e aquele x são perpendiculares, eu posso trabalhar dessa forma. A base, eu vou dizer que é o 2. A altura é aquele x que a gente calculou em 1,16 dividido por 2. Olha que legal. Esse 2 aqui eu simplifico com esse 2 aqui. Então, a resposta aí, a área que coube ao João é 1,16. Nesse caso, está em quilômetros quadrados. Tá? Bom, a gente quer saber isso em relação ao total, né? A porcentagem da área do terreno que coube a João. O total aí vai ser relativamente simples de calcular, porque é um retângulo, né? Então, a área do retângulo é base vezes altura, portanto, 3 vezes 2, né? 3 km de base e 2 km de altura. Então, o total desse terreno aí é 6
quilômetros quadrados. A gente quer saber o quanto aquele 1,16 representa desses 6. Eu prefiro fazer isso assim, ó. Eu pego o 1,16 e faço dividido por 6. Vou vir fazer aqui no rascunho, ó. 1,16 dividido por 6. Começa igualando as casas decimais. Então, coloco 0,00 aqui. Depois que eles têm a mesma quantidade de casas decimais, eu posso ignorar as vírgulas. Fazer aqui, ó, 116 dividido por 600. Boto 0, acrescento um 0 lá, fica 1160. Bom, então ele vai caber uma vez 600 é 600. Vou subtrair aqui, fica 0, fica 6 e fica 5. Como já tem a vírgula, eu acrescento um 0, eu já sei que aqui vai dar 9, né? 5.400. Bom, restaria 200 aqui, a gente poderia continuar a conta, mas eu já sei que isso aqui vai dar aproximadamente 0,19, que representa 19%. Por isso, gabarito letra E. Questão 6. No triângulo retângulo da figura, θ é um ângulo tal que seno 2θ é 24 sobre 25. Sabendo-se que seno 2θ igual a 2 seno θ cosseno θ, o perímetro do triângulo é igual a... Bom, o que eu quero que a gente observe aqui? Se eu vou relacionar esse x com com a hipotenusa 1, em relação ao ângulo θ, esse x é cateto oposto, esse y é cateto adjacente e aquele 1 é a hipotenusa. Então, se eu vou relacionar esse x com aquele 1, cateto oposto e hipotenusa eu relaciono com seno. Então, seno θ, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, o que vai acontecer aqui? Seno θ vai ser igual. O cateto oposto ao θ é o x, e a hipotenusa desse triângulo é 1. E x sobre 1 é igual a x. Portanto, seno θ é igual a x. Esse x aqui é o seno, tem um valor igual ao seno do θ. E uma coisa parecida vai acontecer com aquele y. Se eu quero relacionar o y aqui com 1, o y é cateto adjacente. Então, cateto adjacente e hipotenusa eu consigo relacionar pelo cosseno. Cosseno θ é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então vamos lá. Cosseno θ. Cateto adjacente ao θ é o y e a hipotenusa é 1. E de novo y dividido por 1, olha só que interessante. Então quer dizer que o nosso cosseno θ é igual ao próprio y. Tá. Pelo teorema de Pitágoras, x² mais y² é igual a 1, né? Ou poderia dizer 1 quadrado, cateto quadrado mais cateto quadrado igual a hipotenusa quadrado. Agora vamos pensar o seguinte, ó. O que a gente quer calcular aí é o perímetro do triângulo. O que a gente quer calcular aí é o perímetro do triângulo, né? Eu posso dizer já que o perímetro do triângulo é x mais y mais 1. Somar esse lado mais esse, né? Pensa aqui, ó, x mais y, aqui eu tenho x² mais y². O que eu vou fazer é tirar esse 1zinho daqui. Então, p menos 1 é igual a x
mais y, certo? Certo. O que eu vou fazer a partir daqui? Eu vou elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. Então, elevei aqui ao quadrado e elevei aqui ao quadrado. E vou desenvolver isso daqui como um produto notável. Ele é quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E esse aqui é também o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que eu vou fazer aí? Esse primeiro lado da igualdade não tem muito o que fazer, então vai continuar, por enquanto, vai continuar sendo p quadrado menos 2p mais 1. Aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou escrever x quadrado mais y quadrado mais 2xy. Por quê? X quadrado mais y quadrado era o que a gente tinha aqui, ó. Isso aqui é igual a 1, né? E esse 2xy? E esse 2xy aqui? Vou escrever aqui para nós, 2xy. Esse x não era o seno θ? E o y cosseno θ? Então, eu vou escrever isso como 2 seno θ cosseno θ. A questão deu para nós que esse x era igual ao seno θ. Ou melhor, a questão não deu, mas a gente calculou, né? E que esse y era igual ao cosseno θ, então a gente simplesmente substituiu. Se a gente voltar ali o enunciado, a questão fala para a gente justamente isso. Olha só, seno 2θ, a questão dá para a gente como 24/25. Então, e seno 2θ como 2 seno θ cosseno θ. Então, o enunciado nos diz que 2 seno θ cosseno θ é igual a seno de 2θ. E o enunciado fala para a gente que esse seno 2θ é igual a 24/25. Conclusão. Esse 2xy é igual a 24/25. Doideira, né? Que é o que a gente vai substituir aqui, ó. Quer dizer que esse 2xy é 24/25. Então, a gente tem o seguinte, p ao quadrado menos 2p mais 1 igual x quadrado mais y quadrado, que é 1, mais 2xy, que é 24/25. Eu já vou aqui subtrair esse 1 nos dois lados da igualdade. Esse aqui passa subtraindo lá e cancela com o outro, tá? Então, a gente fica com... p ao quadrado menos 2p igual a 24/25. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 25 aqui e vou trazer multiplicando nesse lado da igualdade. 25 vezes p quadrado, 25p quadrado, 25 vezes menos 2p, menos 50p, e isso igual a 24. Portanto, 25p ao quadrado menos 50p menos 24, que eu estou subtraindo, igual a 0. A gente chega então numa equação do segundo grau. O que a gente faz para calcular o p aí?
P igual menos B, então vai ser menos 50, já vou colocar mais 50, mais e menos, a raiz quadrada de B ao quadrado. Então aqui, ó, menos 50 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, menos 24. Vou aumentar a nossa raiz aqui. Dividido por 2A, 2 vezes 25. Então, P igual 50 mais e menos a raiz quadrada. 50 ao quadrado é 2.500, menos multiplicado com menos ali vai ficar mais. 4 vezes 25 é 100, vezes 24 é 2.400. E 2 vezes 25 no denominador, 50. P igual 50 mais e menos 2.500 e 2.400 soma 4.900 dividido por 50. Portanto, P igual 50 mais e menos, essa raiz quadrada ali é 70 dividido por 50. Essa equação de segundo grau vai ter duas soluções. Uma solução aqui, ó, que eu vou chamar de P1. É com o mais, né? Então, 50 mais 70 dividido por 50. E a outra solução, que é o que eu vou chamar aqui de P2, é com o menos. 50 menos 70 dividido por 50. Bom, esse primeiro, 50 mais 70 é 120, que a gente não vai dividir pelo 50, a gente só vai simplificar aqui a fração. Então a gente corta esse zero com esse zero. Isso vai ser igual a 12 quintos. E o segundo aqui, 50 menos 70, fica menos 20, que dividido pelo 50, de novo, a gente só vai simplificar isso aqui, seria menos 2 quintos. Uau! O que era o P para começo de conversa? P era o perímetro do triângulo, certo? A gente chamou o P de perímetro do triângulo, x mais y mais 1. Portanto, ele não pode ter essa medida negativa. O valor do perímetro é assim, esse 12 quintos, a raiz positiva da equação. Nossa resposta é a letra C. Essa questão é talvez um pouquinho complicada mesmo, né? Questão 7. Um triângulo retângulo é tal que o comprimento de seu menor cateto corresponde à metade do comprimento da sua hipotenusa. E a questão pede qual que é o menor ângulo interno. Vamos pensar o seguinte, ó. Um triângulo retângulo Bom, primeira coisa para a gente já pensar aí. O maior lado do triângulo é oposto ao maior ângulo, tá? O maior ângulo aí, que é esse ângulo reto, vai ser oposto ao maior lado, que é a hipotenusa. Da mesma forma, o menor lado é oposto ao menor ângulo. Então, a gente tem algum ângulo aqui, alfa, que é oposto àquele cateto lá. A questão fala que esse cateto, o menor cateto, é a metade da hipotenusa. Então, se esse cateto aqui tem medida x,
A hipotenusa tem medida 2x. Bom, para eu pensar em relacionar esse cateto com aquela hipotenusa, eu vou pensar no seno. O seno desse ângulo alfa, bom, seno é cateto oposto dividido por hipotenusa. Nesse caso, então, cateto oposto é aquele x e a hipotenusa é 2x. Se eu dividir esse x aqui por esse, fica 1 aqui, fica 1, eu vou concluir que o seno desse alfa tem que ser igual a 1, e aqui 2 vezes 1, 2. E a questão pede qual que é esse ângulo. A gente tem que ir lá na tabela trigonométrica, porque lá tem um certo ângulo alfa que tem seno igual a 1 meio. E esse certo ângulo alfa é o 30 graus. Tá? O seno do 30 é 1 meio. Então a resposta aqui é letra D, 30 graus. Questão 8. Se as medidas dos catetos de um triângulo retângulo são dadas pelas raízes da equação x² menos 3 raiz 3x mais 6 igual a 0. Então, a tangente do menor ângulo interno desse triângulo. Ok, a gente vai ter que resolver essa equação. Então, o coeficiente A, que é o coeficiente do x², aqui é igual a 1, porque é 1x². O coeficiente B, que é o coeficiente do x, nesse caso é menos 3 raiz quadrada a 3, e o coeficiente C, que é o termo independente, é aquele 6. Eu vou calcular o delta primeiro aqui, tá? Então aí a gente tem delta igual a b² menos 4 vezes A vezes C. Então, delta igual, o B é menos 3 raiz 3, menos 3 raiz quadrada a 3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Bom, isso aqui ao quadrado vai ficar positivo. Esse 3 ao quadrado fica 9. E essa raiz aqui a gente vai cortar com aquele quadrado, vai ficar 3. E menos 4 vezes 1 vezes 6 é 24. Então, nosso delta fica 27 menos 24, delta igual a 3. X igual menos B mais e menos a raiz quadrada do delta dividido 2A. Então, o nosso x aí, ó, vai ser menos B, e menos 3 raiz 3 vai ficar mais 3 raiz 3, mais e menos a raiz quadrada do delta, e delta aí é 3, dividido por 2A, que é 2 vezes 1, 2. Então, essa nossa equação, ela tem duas soluções. Sendo uma delas aqui, ó, com o mais, né? 3 raiz quadrada a 3 mais raiz quadrada a 3 sobre 2. E a outra solução que eu vou colocar para cá e vou chamar de x2 seria com o menos ali no meio da conta. 3 raiz quadrada a 3 menos raiz 3 sobre 2. Bom, se a gente soma esses termos aqui, ó, 3 raiz 3 mais raiz 3 é 4 raiz 3 sobre 2. E dá para dividir esse 4 pelo 2, portanto, essa primeira raiz é 2
raiz quadrada 3. Temos aqui uma raiz da equação, uma solução da equação. Na segunda, 3 raiz 3 menos raiz 3 é 2 raiz quadrada 3. Que se a gente divide pelo 2, dá para fazer esse 2 dividido pelo outro. A gente tem aqui a outra solução da equação. Raiz quadrada de 3. Então, temos aí as duas soluções da equação já. A gente pode voltar lá para o enunciado. Os catetos de um triângulo retângulo têm as medidas dadas pelas raízes da equação. Então, a gente já consegue desenhar esse triângulo aí. Uma medida dele é a raiz quadrada de 3 e a outra medida é 2 raiz quadrada 3. A tangente do menor ângulo interno desse triângulo. Bom, cara, olha só. O menor ângulo é oposto ao menor lado. Então, o menor ângulo desse triângulo vai ser esse ângulo aqui. Tá? É esse alfa aqui, que é o oposto ao menor lado. A tangente desse nosso alfa bom, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto ao alfa é a raiz quadrada 3 e o cateto adjacente ao alfa é 2 raiz quadrada 3. O que vai acontecer? A gente pode dividir essa raiz por essa, fica 1 aqui, fica 1 aqui. No numerador restou 1 e no denominador 2 vezes 1, 2. Então, essa tangente é 1/2, gabarito letra C. Questão 9, a última aí dessa lista. Um observador situado próximo a um prédio observa o topo do mesmo sob um ângulo de 45 graus. Ao caminhar mais 15 metros em direção ao prédio, ele vê o topo sob um ângulo de 60 graus. Epa, pera lá. O sujeito de onde o sujeito estava, ele podia ver o topo do prédio sob um ângulo de 45 graus. Esse ângulo aqui. Depois, ao caminhar 15 metros em direção ao prédio, então ele se deslocou aí. Digamos que isso aqui vai dar lá os 15 metros. Essa distância aqui. Ele chega num outro ponto e nesse outro ponto ele observa o topo do prédio, só que agora sob um ângulo de 60 graus. Fazer em vermelho esse ângulo de 60 graus aí. Desprezando a altura do observador e adotando para a raiz de 3 o valor 1,7, podemos concluir que a altura do prédio em metros está compreendida entre... Ok, vamos lá. A altura do prédio aqui eu vou chamar de x. Bom, a gente tem dois triângulos retângulos aí. Esse que eu fiz em azul e esse agora. E esse que eu fiz um pedacinho dele em vermelho, agora eu vou completar esse triângulo em vermelho aqui, ó. Opa, eu não quero confundir os dois. Aí, consegui manter. Acho que você consegue ver as duas cores aí, né? Bom, em primeiro lugar, essa base aqui, ó, essa medidinha aqui, eu vou chamar de y, tá?
para eu ter aí uma certa completude. Então, quando eu olho para esse triângulo vermelho, eu consigo relacionar esse x com esse y. Esse x é cateto oposto, esse y é cateto adjacente. Então, eu olho ali, ó, pela tangente de 60 graus, é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, aqui pela tangente de 60 graus, eu relaciono x sobre y. Tá. Não consigo resolver, ou melhor, a tangente de 60 a gente tem lá na tabela. Isso aí é raiz quadrada de 3, tá? E isso é igual a x sobre y. Por enquanto, a gente vai deixar isso aqui quieto, até porque é uma equação e duas incógnitas, a gente não consegue resolver mais. Mas agora eu vou olhar para esse meu triângulo azul. Eu tenho um cateto x e o outro cateto é 15 mais y. Então, eu vou pensar aqui na tangente daquele 45 graus. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente do 45 a gente tem lá na tabela e ela é igual a 1. Então, o cateto oposto é o x e o cateto adjacente é aquele 15 mais y. Então, aqui eu tenho uma outra equação. Bom, eu consigo mexer um pouco mais aqui, né? Eu vou pegar esse 15 mais y e passar multiplicando aquele 1. Então, o que eu tenho? 15 mais y vezes 1 é o próprio 15 mais y, e isso é igual a x. Ah, fica mais legal assim, né? Então, aqui eu tenho duas equações e duas incógnitas, eu consigo calcular as duas. Então, nessa outra equação, eu vou pegar esse y e passar multiplicando também. Então, eu tenho y vezes raiz de 3 igual a x. Bom, se o que eu quero calcular, ó, é a altura do prédio, que é o que eu chamei de x, eu vou pegar o y para substituir. Então, aqui, y igual a x menos 15. Eu isolei o y nessa equação para substituir na outra. Olha só. Se o y é igual a x menos 15, eu vou pegar esse y e substituir por x menos 15. Então, o que eu tenho aqui? X menos 15 raiz quadrada de 3 igual a x. Igual a x. Vamos dar um zoom aqui. Essa raiz de 3 aqui eu vou distribuir. Raiz de 3 vezes x. Raiz de 3x. Raiz de 3 vezes menos 15. Menos 15. Raiz 3 igual a x. Vou juntar os x no mesmo lado da igualdade, então vou trazer esse subtraindo aqui. A gente vai ter raiz de 3x menos x igual 15 raiz 3, que eu passei somando para o outro lado. O que eu vou fazer aqui é colocar o x em evidência. Raiz 3x divide por x vai ser raiz 3 menos x divide por x, 1. Percebe uma coisa? Nesse primeiro lado da equação, se eu distribuir o x, eu volto a ter o que eu tinha antes, né? Mas é claro que eu não vou fazer isso porque eu não quero voltar ao que eu tinha antes, eu quero isolar esse x. Então, a gente tem aqui, ó, 15 raiz 3 sobre raiz 3 menos 1. Isso aqui, fatalmente, a gente vai ter que
racionalizar. A questão fala para a gente raiz de 3, mas não está legal substituir ainda. Então eu vou pegar esse caso de racionalização aqui, ó. Eu vou multiplicar por raiz de 3 mais 1, raiz de 3 mais 1, tá? Quando eu tenho dois termos no denominador, eu tenho que trocar o sinal de um deles. Para quê? Quando for multiplicar o denominador, eu tenho o produto da soma pela diferença, isso vai me dar o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Aqui, ó, 15 raiz 3 vezes raiz 3. A gente vai ter 15 vezes. Raiz 3 vezes raiz 3 é 3. E 15 raiz 3 vezes 1 é 15 raiz 3. Então, esse nosso x aí, 15 raiz 3 vezes 3 é... Desculpa, 15 vezes 3 é 45, mais 15 raiz 3, sobre 2. Agora a gente vai ter que pegar aquilo que a questão nos fala, que a gente tem que usar a raiz 3 como 1,7. Então, o nosso x aqui vai ser o quê? 45 mais 15 vezes 1,7 dividido por 2. 45 mais 15 vezes 1,7, isso dá 25,5. 25,5 dividido por 2. Então, x, 45 mais 25,5, isso dá 70,5 dividido por 2, e isso aí dá 35,25. Ok, esse é o valorzinho do x, 35,25. Está compreendido entre 35 e 37, aí gabarito letra A.